Pois é, né? A gente sabe que aqui no Brasil, tanto nos Estados Unidos, as pessoas vão muito na onda, né, daquilo que está acontecendo agora. E quando a gente começa a conversar sobre o que é ser fã de quadrinhos, de música, de cinema, é, de Fórmula 1, de futebol, as pessoas têm tendência a seguir a maré, né? Muita gente vai naquela direção, então as pessoas tendem a seguir lá, principalmente quem a gente sabe que não é fã de verdade, fã mesmo, né? Que sabe sobre aquilo, sabe sobre aquele tema, enfim. Com a Mulher Maravilha nunca foi diferente, porque a Mulher Maravilha nunca esteve tão em alta nesses últimos anos, como ela esteve nesses últimos anos, quando ela estava nos anos 70, com Revolução Feminina, com o seriado da Linda Carter e tudo mais. Então, foi uma diferença de 40 anos, né? Foram 4 décadas. E nessas 4 décadas, eu acompanhei, porque eu sou fã da Mulher Maravilha há mais de 40 anos. Então, eu acompanhei muitas coisas em quadrinhos, em desenho, então, assim, a Mulher Maravilha teve muitas altas e baixas nos quadrinhos, por exemplo, né? Até que eles tiveram, nos anos 90, a infelicidade de fazer ela matar o Maxwell Lord, porque eles queriam vender. Os roteiristas acharam que isso iria chamar a atenção, e chamou, porque a Mulher Maravilha, como vários outros super-heróis, né? Justamente o nome, super-herói, né? Eles não matam, né? E ponto final. Muitos anos depois, esses roteiristas se arrependeram, inclusive, né, de terem lançado uma edição, né, eles acabaram causando na época. Eu lembro que nós não gostamos, achamos assim muito forçado, muito ridículo isso que eles fizeram, porque não combina com a personagem, e o pior de tudo é que hoje em dia as pessoas ainda usam isso como desculpa, né? Ai, mas ela mata, ela matou. Gente, isso, para quem não viveu nos anos 90, eram táticas que os roteiristas usavam. Eles queriam vender, queriam que os personagens despontassem, queriam vender, né, as suas criações. Money, 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 né? Eles querem o dinheiro. Todo mundo, ninguém trabalha para não ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Então eles vão fazendo essas coisas, principalmente em se tratando de super-heróis, eles vão inventando, vão mudando, vão adaptando. As questões sociais têm muita influência também no como esses personagens vão sendo moldados ao longo do tempo. Então, assim, personagens grandiosos como Batman, Superman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, Capitão América, enfim, tantos que são tão antigos e têm um conceito tão forte, são difíceis de trabalhar hoje em dia, porque eles tiveram 60, 70, 80 anos, quase 90, de adaptações, de mudanças, de conceitos, enfim. Então, quando a gente vai fazer um filme sobre aquele super-herói, é difícil para o roteirista conseguir englobar 80 anos de um personagem em 2 horas de filme, né? Isso ainda quando não divide a tela com outros personagens. Então é difícil resumir esses personagens em 2 horas. Mas então o que a gente entende é que quando um script do filme ele começa a ser produzido, as pessoas que mesmo que não conheçam, que não são fãs daqueles super-heróis, eles vão procurar o material base e vão tentar fazer um apanhado geral do que é o conceito sobre aquele personagem. Quando o Zack Snyder teve a intenção de colocar a Mulher Maravilha, ele já tinha o conceito dele baseado no Injustice. O Injustice, para quem não sabe, é um jogo da Liga da Justiça que os personagens, os super-heróis, a metade se torna vilão e a metade continua herói. O Superman, por exemplo, ele se torna um vilão. A Mulher Maravilha fica ao lado do Superman.
Ela é bem nojenta, ela é bem... ela é bem, tipo, nada a ver com o conceito dela. Mas é uma história de um outro universo, né? Essa história do Injustice não reflete o que os personagens, como Batman, Superman, Mulher Maravilha e tantos outros, são de verdade. Só que o Zack Snyder tinha essa visão para os personagens. Basicamente, ele estava tentando transformar os heróis em vilões e os vilões em palhaços, porque, né, tanto o Coringa quanto os outros viraram uns palhaços, literalmente palhaços. Aí o Superman é aquilo que a gente viu, Superman com a cara fechada, sempre deprimido, depressivo, pensando, nossa, será que eu estou fazendo certo? Ai, né, aqueles absurdos de roteiro, que isso ninguém fala, né? Ai, ninguém fica bom, né, nesse mundo o tempo todo. Superman jamais faria isso, jamais falaria isso. A própria Mulher Maravilha, no final do Batman vs Superman, a Diana fala algo do tipo, eu tive que me afastar desses horrores do mundo, né? Durante 100 anos eu fiquei afastada. Gente, é justamente o contrário. Ela decide ficar aqui no mundo dos homens justamente para ajudar as pessoas, porque ela decide que o papel dela é fundamental nessa orientação do que seria um mundo melhor para todo mundo, num contexto geral. Então, uma dos objetivos dela em estar aqui no mundo dos homens, que é como as Amazonas chamam, é esse. Além de, lógico, estar perto do Steve Trevor, porque ele sempre foi, salvo uma ou outra exceção, a principal razão dela sair da Ilha Paraíso, tá? Mas isso é história para um outro vídeo. Então, nessa fase, esses heróis ganharam muita visão e ganharam muitos fãs, né? Fãs, que a gente sabe que não é fã de verdade, porque poucas dessas pessoas que gostaram desses personagens no filme vão correr atrás, vão procurar mais, vão realmente passar a gostar daquele super-herói, daquele personagem, daquela história, enfim, daquele conteúdo. São poucas as pessoas que realmente viram fãs depois disso. Mas a maioria vai com a onda. Então, quando o Zack Snyder saiu da Warner, e isso ficou bem explícito, quem era fã dele começou a detonar todos os trabalhos que vieram depois. E ficaram arrumando várias desculpas. Nossa, esse filme é ruim, nossa, o CGI é ruim, então o filme não presta. Em tal cena acontece não sei o que, então um filme não presta. O comportamento de tal personagem em um momento é assim, então não presta. Né? E isso influencia principalmente quem não conhece, quem não é realmente fã de super-herói, desses super-heróis, vai nessa onda. E isso influencia, sim. A pessoa, quando vai assistir o filme, ela já está com essa ideia de que as pessoas falaram, isso é ruim, essa coisa é ruim, a terceira coisa é ruim, a quarta... E quando a pessoa vê aquilo, às vezes até pode ser ruim, mas a pessoa já está tão influenciada que o filme inteiro não presta. A pessoa não cria a própria opinião dela sobre aquilo. E vários outros fatores que vão acontecendo conforme o caminho vão fazendo as pessoas serem ignorantes aquilo que realmente se propõe a ser feito nos filmes com esses super-heróis. Por exemplo, a própria questão da Mulher Maravilha não matar. Ela realmente não mata, ela não é assassina, né? Ela não mata as pessoas. Mas tem gente que fala que sim, que ela... Porque ela é amazona, porque ela não sei o quê, porque lá. Ou seja, gente que não é fã fala que a Mulher Maravilha
tem que ser desse jeito. Aí é difícil de lidar com essas pessoas que acham que tem que ser assim. As pessoas que acham, porque viram num filme, né? Então, quando a Patty Jenkins entra para fazer o primeiro e o segundo filme da Mulher Maravilha, a Patty Jenkins sim conhece o conceito Mulher Maravilha. Então, ela vai tirando daquela linha de raciocínio do Zack Snyder, porque a linha dele é uma linha pessoal dele que ele resolveu seguir com os personagens como se fossem vilões. Eles não são assim, então ela tentou, né, tirar desse tom, trazer o tom da Mulher Maravilha como ela é mesmo. Tanto que a Mulher Maravilha, para mim, a versão mais perfeita dela é a Mulher Maravilha 1984. Que ela tem esse dom de fazer as pessoas verem quanto elas estão erradas e mudar para melhor. E isso é claramente visível em Mulher Maravilha 84. Constantemente ela fala, não, você não é assim. Não, não faça isso com as pessoas, elas não são assim. A redenção é uma característica extremamente forte da Mulher Maravilha. Ela conversa, ela dialoga. Lógico que ela sabe lutar, mas ela também não é nenhuma carcereira, né? Ela é a princesa da ilha, então assim, dá licença, né? Ela é diplomata, ela é muito mais diplomata do que violenta. Esse lado violento dela foi pescado em alguns lugares, mas assim, nada a ver, nada a ver. A Mulher Maravilha, ela é, tanto no livro do Alex Ross, ela é embaixadora da paz, ela está aqui para unir as pessoas, então ela dialoga, ela tem um diálogo, um apelo muito forte. Nessa questão da redenção, ela conversa com as pessoas, ela faz a pessoa entender que todos somos iguais. E por isso que a igualdade também é uma característica muito forte dela, porque ela evidencia o quanto todos nós somos iguais. Só que daí o que acontece? A Gal fez um trabalho maravilhoso como Mulher Maravilha. Inclusive o sotaque dela, porque a Mulher Maravilha, a Diana, ela vem de uma ilha afastada de todo o resto do mundo, então elas aprendem vários idiomas e o inglês realmente não tem que ser perfeito, tem que realmente ter um sotaque, então isso foi maravilhoso. E a Gal se dedicou muito, mas muito, eu nem esperava, eu não esperava metade das coisas que ela fosse fazer. Então eu, como fã da Mulher Maravilha há 40 anos, fico muito agradecido da Gal ter feito o que ela fez, a dedicação dela ao personagem. Agora, o que a Gal faz, ela pensa na vida pessoal dela, isso é problema dela, né? Eu sou fã da versão dela da Mulher Maravilha, serei eternamente grato ao que ela fez com a personagem. Principalmente nos 2 filmes dirigidos pela Patty Jenkins. Ela realmente pegou firme no que é realmente ser Mulher Maravilha. Se alguém discorda, me desculpa, não é fã da Mulher Maravilha, tá? Não é mesmo. Então, assim, o que a Gal faz na vida dela, o problema pessoal, na vida pessoal, o problema é dela. Por haver essa guerra entre Israel e Palestina, Hamas e tudo mais, as pessoas resolveram tomar partidos que, ao meu ver, não tem importância nenhuma. A minha opinião contra a tua. Nós que não somos judeus, nós não moramos lá, a gente não entende o que se passa entre eles numa forma geral, a nossa opinião não importa. A minha opinião, a tua, pouco importa. Então a gente não tem que nem que escolher lados. E tem gente que escolhe, tem gente que não sabe nem onde Israel fica.
Ah, mas eu estou nesse lado. Então a gente não tem que ficar nem em lado de Israel e nem em lado de Palestina, porque a gente não mora lá. A gente não sabe o que aquelas pessoas passam. A gente só vê. A gente vê nas notícias, mas aí esses atos de guerra sempre foram ignorantes. A guerra por si só é um ato ignorante. Sempre foi. O que a gente pode esperar é que finalmente eles entrem num acordo, não só eles, a Rússia também, e todos os países que entram nessa estupidez de guerra. Ai, gente, é algo muito estúpido. Guerra sempre foi. Não existe lado bom. Já começa por aí, não existe lado bom na guerra. Não existe o herói e o vilão. Não existe. Os dois lados são ruins. Então, começar a desmerecer o trabalho de uma pessoa, porque eu fiquei no lado de tal coisa, então como ela é daquele lado, então agora, né? Então, assim, quando a Gal estava fazendo a Mulher Maravilha, nossa, todo mundo começou a seguir. Ai, que maravilhosa, que maravilhosa. Os famosos, né, fãs de última hora, né? Os foguinhos de palha, né? Nossa, nossa. Mas aí, agora teve a guerra. Então, se a Gal é de Israel e eu sou a favor da Palestina, não, então a Gal não presta. Não, não, não. Não presta. Não, os filmes, como Mulher Maravilha, horrível. Horrível. Nossa, detestei. Mentira. Foi lá no cinema, assistiu 2 até 3 vezes. Comprou o filme, segue ela no Insta. Ela é horrível. Ela não sabe atuar. Kal-El, não! Né? A desculpa que eles usam, Kal-El, não! Que foi direção do Zack Snyder, né? Ele que instruiu ela a fazer isso. Né? E também aquela cena, aquela conversa com Maxwell Lord, né? Que ela tá. Gente, ela tá em cima de um Jeep. Para quem não sabe, aquilo foi filmado. Eles estavam andando mesmo, tá? Realmente eles estavam em movimento. Ela tá em cima de um Jeep. O Maxwell Lord tá dentro do Jeep. Aqui, ao meu parecer, parece estar fechado. Aí tem trator de um lado. Como que a pessoa fala? Por acaso, vocês já estiveram em cima de um Jeep andando do lado de fora, tentando conversar com alguém que está dentro, com um tanque de guerra no lado, fazendo barulho? Como que se fala com uma pessoa ali em cima? Mas todo mundo, nossa, que ridículo! Give me the stone! Nossa, que ridículo isso! Como que as pessoas sabem? Como que se fala ali em cima de um Jeep com uma pessoa que está dentro? Sabe? Mas é porque as pessoas não têm argumento. E não tem justamente porque eu que sou fã há 40 anos da Mulher Maravilha, estou dizendo que a Gal foi maravilhosa como Diana. Não tem argumento para discordar disso. Pode falar o que quiser. Não é por causa de um Kal-El, não. Que agora eu vou dizer que ela foi péssima. Mas é lógico que não. Porque ela é de Israel, então ela apoia. Quem disse que ela apoia a guerra? Quem falou isso? Ninguém gosta de guerra. E eu conheci ela pessoalmente. A Gal, meu Deus. Olha, eu já conheci alguns atores. Vocês podem ver as fotos ali no meu Insta. Gente, a Gal, ela é tão, ela é tão querida que dá vontade de trazer ela para casa. Dá vontade de trazer ela para casa, lavar a roupa dela, dar comida, tratar ela assim como realmente uma princesa. Ela é tão boazinha. Gente, vocês não têm noção. Então, assim, a guerra para ela, eu tenho certeza disso, que a guerra para ela, num sentido geral, é uma coisa absurda. Absurda. Então, pode ter certeza que ela não apoia genocídio, que nem o povo fala, apoia genocídio, apoia não sei o que. Gente, ela é de Israel, então ela vai defender, lógico, assim como a gente é do Brasil. Se a gente tivesse uma guerra com a Argentina, aí vem as pessoas de outros países dizendo pra gente o que a gente tem que fazer, porque é o que as pessoas fazem, né? As pessoas brasileiros dizem lá pra ela o que ela tem que fazer lá no país dela. As pessoas aqui querem ditar as regras para ela.
Então imagine que alguém de outro país venha ditar as regras pra gente. Ninguém vai gostar. Ninguém vai gostar disso. Então assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A Gal foi ótima como Mulher Maravilha. Não adianta desmerecer. Ai, porque eu sou a favor de um lado, então agora eu vou destruir ela. Vou dizer que ela foi horrível, que não sei o quê. Não, ela começou a carreira de atriz dela, realmente foi como Mulher Maravilha. Esse foi o começo. Então é lógico que as pessoas vão aprendendo. Todo ator é assim. Vocês pegam um filme de atores que quando começaram, o Ryan Gosling, por exemplo, vejam um dos primeiros filmes que ele fez e veja agora, né? Como ele evoluiu e tal. E só que mesmo assim, a Gal sendo verde, né? Como atriz, nossa, ela foi maravilhosa. Ela foi linda como Diana. Maravilhosa. Então, assim, não posso ser hipócrita ao ponto de dizer que agora ela foi péssima só porque ela é de Israel. Isso é ser muito hipócrita. Mais hipócrita ainda são os que amavam, né? Ah, eu sou super fã da Mulher Maravilha, nossa, amei e tal. Ai, não, mas agora eu detesto. Não, ela é péssima. Ela é horrível, ela é uma atriz. Nossa, ela é horrível. Horrível. Né? É muita hipocrisia, né? Muita hipocrisia. Então, assim, saibam dividir uma coisa da outra, né? A posição dela sendo desculpa, patriota ao país dela não desmerece o trabalho que ela fez. É isso.